Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E, dando sequência à nossa maratona de vídeos sobre o projeto da ponte rolante, nós então vamos iniciar a aula 4. E o que nós vamos ver neste vídeo? Nós vamos ver a verificação do cabo de aço, também vamos selecionar o rolamento que vai ser montado no gancho e, por fim, nós vamos dimensionar as chapas de fixação entre o eixo da roldana com o eixo do gancho, né? No caso aí, para sistemas de moitão em que você tem dois eixos, né? Um específico para as polias e também um específico, uma cruzeta que segura o gancho, né? Então a gente viu na aula anterior o dimensionamento dos eixos, né, desse sistema de moitão, né, dessa forma construtiva, e hoje nós vamos então fazer o dimensionamento dessas chapas, uma vez que nós usamos elas como reações de apoio, e agora nós vamos dimensionar a resistência dela. Então, hoje, nessa videoaula, a gente encerra aí o dimensionamento do nosso moitão inferior, para depois nós darmos sequência no nosso projeto, subindo lá para o carrinho da ponte rolante, onde nós vamos dimensionar a velocidade de cabo, rotação de tambor, a potência do motor de elevação e vários outros componentes da nossa ponte rolante. Então vamos iniciar então a nossa aula de hoje, olhando aqui para a tela do computador. Então, nossa aula 4, novamente, volto a frisar, sempre colocando aqui os dados do nosso projeto. Para quem não assistiu às aulas anteriores, ter uma noção das informações que nós temos. E para quem já assistiu às aulas anteriores, também relembrar aí os dados principais do nosso projeto. Nós tínhamos definido no nosso primeiro vídeo o sistema que nós usamos para a ponte rolante. Então, nesse caso aqui, né, só para recapitular, nossa ponte de 10 toneladas vai ter exatamente 4 cabos aí, constituído por 2 polias inferiores e uma compensadora. Só recapitulando para a gente lembrar o nosso processo. Então, uma vez que nós já definimos a roldana e os eixos do nosso sistema do moitão, então nós já temos essas informações de acordo com as aulas anteriores. Com isso, nós conseguimos agora determinar o rendimento real do nosso sistema de polias do moitão inferior. Uma vez que a gente já conhece os dados, então a gente tem a possibilidade de calcular qual que é o rendimento baseando-se nos fatores de atrito já do sistema com o dimensional praticamente definido. Então, uma vez que nós conhecemos o diâmetro da polia, já foi dimensionado, já foi selecionado, e também de acordo com o cálculo de eixo que nós também estipulamos na nossa última aula, né, a gente seleciona lá em qualquer literatura aí os coeficientes de atrito, né, tanto de escorregamento quanto de rolamento. Então nós conseguimos, através de literaturas, pegar esses dados. Então, no nosso projeto aqui, nós vamos considerar o escorregamento ali, que está muitas vezes atribuído ali ao escorregamento do próprio eixo com a polia, né? A gente tem essa possibilidade, esse atrito acontecendo em funcionamento, e também nós temos os atritos de rolamento, né, baseando-se aí nos componentes rotativos, também levando em consideração que o sistema é aço-aço. Então, usando a fórmula do K, né, para o cálculo de K, então ele é 2 vezes o coeficiente de atrito de rolamento dividido pelo raio da roldana, mais o coeficiente de atrito de escorregamento por 2 vezes o diâmetro, o raio do eixo, no caso, né, dividido pelo raio da roldana. Então, substituindo todos os valores que nós já definimos,
nós vamos encontrar então que o coeficiente de atrito do nosso sistema ele é de 0,022. Lembrando que lá na nossa primeira aula, quem quiser rever lá, nós adotamos, né, através de valores práticos, né, de literaturas, um K de 0,03. Ou seja, o nosso sistema ele possui um rendimento melhor daquilo que foi adotado. Por um lado, isso é bom, pelo simples motivo de que o dimensionamento foi se baseando num coeficiente de atrito do sistema um pouco maior do que é na realidade. Né? O que poderia preocupar um pouco é se o rendimento desse sistema, de acordo com os coeficientes adotados, ele der um coeficiente de geral aí de atrito do sistema um pouco maior, né? Então isso pode gerar uma certa preocupação pelo simples fato de que isso aqui vai influenciar lá na seleção do nosso cabo. Então, calculando, uma vez definido o valor de K, então nós conhecemos o rendimento do sistema através da fórmula que nós já utilizamos anteriormente. A diferença é que lá nós usamos o coeficiente de K 0,03 e agora nós vamos substituir o rendimento, o coeficiente, para o coeficiente real de acordo com as dimensões já definidas e dimensionadas. Portanto, o rendimento do sistema ele vai ficar por volta aí de 0,978, ou seja, jogando em percentual, nosso rendimento é de aproximadamente 97,8. Vale lembrar que lá na nossa primeira aula nós havíamos dimensionado um rendimento do sistema de aproximadamente 97%, né? 0,97 transformando em percentual 97%. Então isso significa o quê? Houve um aumento no rendimento. Né? É pouca coisa? Pode ser, mas isso num sistema de cargas muito elevadas, isso faz uma diferença muito grande. Então, o rendimento do nosso sistema aí de elevação do moitão inferior, ele vai ter um rendimento acima. E isso nos conforta porque provavelmente a carga de tração nos cabos de aço vão diminuir. Basta a gente relembrar aqui a nossa fórmula para o cálculo de tração. Então, coloquei os coeficientes novamente para a gente relembrar. Né? Nós temos o coeficiente dinâmico já definido, a carga da ponte é a própria carga do nosso projeto. O SG aqui também vale ressaltar que ele é o próprio peso do moitão. Então, lá no início, nós definimos um percentual lá de 2 a 4% o peso do moitão inferior em relação ao nosso conjunto total da ponte. Nesse momento, nós já provavelmente vamos ter um modelo dimensionado. Então, nós já conhecemos as polias, selecionamos o gancho, dimensionamos os eixos, nós vamos dimensionar a chapa. Então, nesse momento, a gente já tem um moitão muito próximo daquilo que a gente já está idealizando para o moitão do nosso projeto. Então, provavelmente aqui a gente já tem ele modelado, nós conseguimos também, então, estabelecer para o SG um peso já próximo do real da sua ponte rolante. Então, se você já tem ele modelado, vale a pena você já pegar o peso aí do conjunto como um todo e considerar ele no cálculo. Né? Como eu não modelei, eu vou manter o valor adotado lá no início. Quantidade de cabos, que é o N cabos, isso não vai alterar, não mexemos no nosso sistema. E o rendimento do sistema que alterou. Né? Isso foi a constante aí, né, que mudou na nossa fórmula aqui para o cálculo real do cabo. Então eu estou considerando essa tração como uma tração real da nossa ponte rolante. Substituindo então pelos valores, né, a única coisa que alterou realmente foi o rendimento do sistema. Então a tração do nosso cabo aqui real, ele é de 32.223 newtons. Vale lembrar que lá no nosso início, quando adotamos algumas medidas, alguns valores, a tração do cabo ele deu aproximadamente 32.489
newtons. Então, consequentemente, houve uma diminuição da carga, o que vai propiciar um alívio, mínimo que seja, né? Mas é um alívio do nosso cabo e vamos ficar então confortáveis sabendo que o diâmetro do nosso cabo ele vai se manter, né? Então nós definimos aqui através da nova carga de 3.222,3, o diâmetro do cabo permaneceu os 19 milímetros, né? Lembrando que lá no nosso pré-cálculo nós havíamos encontrado um diâmetro de aproximadamente 19,09 milímetros. Então, nada vai ser alterado aqui no nosso projeto. Como os atritos, né, o sistema ele teve um rendimento melhor, consequentemente a tração do cabo se manteve ali abaixo daquilo que nós já tínhamos pré-calculado e o resultado disso é o diâmetro do cabo mantendo o mesmo diâmetro. Pode acontecer do rendimento do seu sistema ser maior, aí é importante fazer essa verificação para ver se vai manter o cabo. Pode acontecer de você ter selecionado um cabo devido à carga ali de ruptura mínima ter ficado bem no limite entre um diâmetro e outro. Se o seu sistema melhorar o rendimento e, consequentemente, diminuir um pouco essa tração do cabo e a carga de ruptura mínima cair na faixa anterior, às vezes vale a pena você fazer essa alteração novamente no diâmetro do cabo e refazer todos os cálculos, mas isso vai depender da sua disponibilidade de querer fazer essa alteração. Se der, porventura, um diâmetro do cabo menor e você quiser manter aquilo que você dimensionou, você pode seguir o projeto de acordo com o que você já definiu lá no início. Então, isso não vai afetar no seu projeto. Isso é apenas uma verificação para comprovar que aquilo que você tinha adotado, parâmetros para fazer um pré-cálculo, você agora está confirmando esses dados através da verificação real. Então isso é interessante do projeto e vale a pena fazer essa verificação. Futuramente necessitar mostrar esses cálculos para alguém, mostrando, comprovando aquilo que você fez, então você já tem o seu memorial de cálculo pronto e executado. Então vale a pena fazer essa verificação do diâmetro do cabo, né? E aí fica a critério de cada projetista aí fazer análise crítica baseando-se nesse cálculo realizado. Então voltando aqui para a nossa tela, então o diâmetro do nosso cabo vai se permanecer aqui, nesse caso, os 19 milímetros. Não há nada que eu possa me preocupar com relação a qualquer dimensionamento ou alteração do projeto. Próxima etapa, nós vamos então dimensionar o rolamento do gancho, né? Então, pegando aqui alguns dados, né? Alguns adotados e outros já pré-estabelecidos. O rolamento que nós vamos utilizar é o rolamento que vai ser montado no nosso moitão junto com o gancho. Então, qual que é a carga que esse rolamento pode suportar? Obviamente, a carga da nossa ponte, né, a capacidade máxima da nossa ponte, e também, de acordo com o layout definido, você pode ter o peso do moitão também sendo exercido sobre esse rolamento. Vale lembrar que depende muito do layout. Então eu estou considerando aqui um peso de aproximadamente 200 kg, mas a maioria dos casos pode ser que ele seja bem menor que isso. Então que vai me dar um total aí de 10.200 kgf, convertidos em newtons, né? Para o sistema do catálogo de rolamento, então nós convertemos esse valor em newton. Então vai dar aproximadamente aí 9.960 ou 99,96 kN. E aí, baseando-se na rosca que a gente calculou nas aulas anteriores, nós definimos aqui um rolamento de diâmetro mínimo de 60, lembrando que a rosca era 56, então eu preciso
tem um diâmetro de rolamento maior que 56, eu peguei já o próximo ali 60. Pode ser que não dê essa montagem, né? Você seleciona então um rolamento com um diâmetro maior e você verifica a capacidade de carga. Então selecionei o rolamento aqui 60 por 95 por 26, então ele está destacado aqui embaixo, né? E ele tem uma carga estática de 140 kN. Né? Aí você pode me perguntar, mas o de cima aqui ele tem uma capacidade de 122, ele te atenderia? Ele também atenderia, mas eu optei por usar um rolamento com um externo um pouco maior e uma espessura um pouco maior, até pelo layout ali que pode ocasionar de necessitar um pouco de espaço ali, não ficar o rolamento muito tampado ali pela porca do gancho, então eu optei por uma largura maior, mas nada impediria de eu estar utilizando essa medida menor aqui, que também tem uma capacidade de carga. Muitos vão me perguntar, mas por que você está considerando a carga estática? Vale ressaltar que esse rolamento ele só tem a função de deixar o gancho livre para girar, né? Para que o gancho não gire junto com a porca. Até porque a porca e o gancho, a rosca externa do gancho, ela tem que estar travada para elas girarem junto. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja um rolamento. Então, como essa função do rolamento não é girar, ele não tem uma rotação permanente, não tem uma velocidade mínima, então a gente considera que esse rolamento ele trabalha puramente de forma estática. Né? Então a gente, na hora de selecionar ou dimensionar o rolamento, a gente considera ele como sem rotação, ou seja, nós pegamos diretamente no catálogo o fator da carga estática. Né? Então, nesse caso aqui, tanto o rolamento aqui de 51, modelo 51.112, quanto o 51.212, eles atendem pela capacidade da carga estática ser maior que os 96 que eu calculei aqui. Optei por usar o maior por questão de estética, né? O rolamento ele ficar um pouco mais visível ali no nosso conjunto. Então, é um cálculo simples, é apenas uma seleção do rolamento, né? Não é um cálculo mais aprofundado, como vão ser os outros componentes que a gente vai calcular lá na frente nos elementos de máquina. E por fim, né, aqui tem um desenho esquemático. Né? Se vocês entrarem no catálogo do fabricante, de qualquer um que seja, geralmente eles fornecem ali os desenhos dimensional e as medidas. É interessante que nós temos o dimensional do rolamento e também a forma dele de montar, né? Tanto o apoio da pista inferior como também o apoio da pista superior. Então isso aqui me dá uma noção na hora de eu desenhar ele montado no conjunto do gancho. E aí o último elemento que a gente vai dimensionar vai ser o diâmetro diâmetro não, desculpa, vai ser a espessura, né, o dimensional da chapa do moitão. Então, vale lembrar, eu disse lá no início, vale muito pelo layout escolhido. No meu caso aqui, na minha ponte, ela é um único eixo que prende um gancho com a chapa. Porém, eu vou fazer esse pré-cálculo aqui, baseando-se naquele cálculo da aula anterior, onde a gente colocou como as reações de apoio a própria chapa. Né? Então, aquela carga ali, a gente usa ela como a carga atuante aqui nesse exemplo do cálculo da chapa, e aí a gente vai fazer a verificação da resistência dela. Nós vamos ver que ela sofre duas solicitações. Né? Então, olhando aqui na tela, nós temos o primeiro caso. A chapa ela pode sofrer aqui por tração. Né? Então, nessa região, principalmente onde é o furo, que é a região mais crítica, né? Então a gente seleciona ela como o parâmetro para a gente dimensionar. Então, vale lembrar que o diâmetro da roldana, calculado anteriormente, era 60 milímetros do eixo da roldana. Material para essa chapa, geralmente um aço estrutural, né? Então, no caso aqui vamos usar o ASTM A36 e com uma espessura que já foi pré-estabelecida lá no início de meia polegada.
tensão de escoamento desse material 25 kg. E aí, para a gente calcular a admissível tração, basta dividir por 2 aí, nós temos uma tensão admissível, então, de 12,5 kg por milímetro quadrado. Então, a medida A, que é a largura dessa chapa, ela vai ser pré-estabelecida de acordo com a carga sendo aplicada, mais a consideração do furo. Então, lembrando lá a resistência dos materiais, tração, força sobre área. A tensão do material admissível aqui, 12,5. A carga, metade dela, né, no caso aqui 5.012 kg. E aí eu tenho a espessura da chapa, né, a área de resistência é esse comprimento, mais a espessura da chapa, né, já definida anteriormente, 12,7. Então, para eu calcular a medida A, eu já desconsidero o furo, já subtraio o furo e considero a área dessa região de resistência, a tração. Então, vai ficar A menos 60 igual a 5.012 dividido por 12,5 vezes 12,7. Vale ressaltar, eu jogo a tensão aqui para baixo e jogo a incógnita lá para cima. O 60 ele foi junto porque ele está dentro do parênteses. Se o 60 está subtraindo, ele vai passar para cá somando. Então, vale a soma do que foi calculado aqui nessa fração, mais os 60 milímetros. Então, para ele resistir a essa carga, eu preciso ter uma área aqui com comprimento de 92 milímetros. Ah, nós adotamos uma medida de 240. É óbvio, 92 milímetros é muito pequeno, uma área vai ficar desproporcional no layout do seu moicão. Então aqui eu joguei um 240 pelo fato de que essa medida ela é um pouco mais proporcional ali na figura. Por isso que é importante a gente falar, faça o desenho para você ter uma noção de como ele vai ficar. Porque muitas vezes a gente dimensiona um valor, acha lá um valor, e quando você joga ele na montagem, ele fica discrepante, seja para mais ou seja para menos. E aí você tem que ajustar essa medida. Então a gente sabe que para ele resistir, ele precisa de 92 milímetros, mas nada impede de você usar 200, 300, 400 milímetros de acordo com o layout que você vai montar no moitão. A mesma coisa acontece para o cisalhamento, né? Então, da mesma forma que a chapa sofre uma tração, esse eixo ele pode, a chapa ela pode, de acordo com o esforço, gerar uma tensão aqui e querer rasgar essa chapa nesses dois sentidos, né? Então, se a gente for pegar aqui a tensão de cisalhamento, né, ela é sempre inferior às tensões normais. Vale ressaltar, quem tiver dúvida, buscar as aulas sobre resistência dos materiais. Então, tá lá 2/3 de 12,5, vai cair a tensão aí ao cisalhamento para 8,33 kg por milímetro quadrado. Aplicando a fórmula, tensão, força sobre área. O que é esse 2 na fórmula? Porque eu tenho duas áreas de resistência, então 2 vezes A. Então vai ser a medida desse A, não confundir com o A que já foi dimensionado anterior. Esse A na fórmula é exatamente a área, que aí você expandindo fica 2 vezes B vezes a espessura da chapa 12,7, fazendo toda a passagem matemática, você vai ter aproximadamente uma espessura de 24 milímetros. Mesma coisa, né? Por mais que o valor mínimo para resistir seja pequeno, vale ressaltar que você precisa definir a proporcionalidade da sua chapa. Então, nesse caso aqui, para ficar bem coerente e harmônico com a medida A, eu adotei um B aí de 120, né? Ou seja, está sobrando tranquilamente na chapa, não preciso me preocupar com esse componente. E com isso, né, nós basicamente aí definimos o nosso conjunto do moitão. Então, calculamos todos os componentes, polias, selecionamos as medidas, calculamos agora as chapas, a cruzeta, selecionamos o gancho, dimensionamos a porta e o rolamento axial. E aí vale, lógico, questão de projeto, você fazer um arranjo aí, um layout que seja harmônico, né,
para que você tenha aí um moitão bem apresentável e bem consistente de acordo com o memorial de cálculo realizado. Com isso, então, a gente finaliza essa nossa sequência de cálculos, né? Finalizamos essa aula. Espero que tenham gostado aí. Deixe um joinha se curtiram esse vídeo e até a próxima. Valeu!